tudo bem? Eu me chamo professora Vanessa, do programa Linhas do Conhecimento, que faz de Curitiba uma grande sala de aula. E hoje estou aqui para apresentar a vocês esse super espaço que fica localizado lá na Regional da SIC. Isso mesmo! Mas antes de apresentar, eu vou dar aquele tempinho. Sabe aquele tempinho que a gente sempre dá para vocês organizarem os materiais de vocês em um espaço para que vocês possam acompanhar a nossa videoaula? Vamos lá? Então, olha lá. Então agora, já que prepararam o caderno, vamos dar sequência à nossa videoaula de hoje, conhecendo um pouquinho mais sobre esse espaço e tudo que ele nos oferece. Será que vocês já ouviram falar sobre a Casa Verde? Imaginam o que será que desse espaço pode oferecer para toda a comunidade? Sim, é um espaço com todas as funções para a comunidade. Então vamos lá? Olha lá. Os primeiros moradores da casa foram José e Olívia Cruzeta e os 4 filhos do casal. O local, além de ser a residência da família, funcionava como um armazém e um restaurante. Olha que bacana! Lá eles vendiam de tudo e, além disso, serviam refeições aos caminhoneiros que paravam no posto de fiscalização bem na frente da casa, na Estrada Velha de Campo Largo, que ligava Curitiba a Ponta Grossa. Que bacana, né? Vamos seguir? Então, olha lá. Quem será que cuidava desse comércio? Esse comércio era cuidado pelas filhas do casal. Os alimentos servidos durante as refeições do restaurante eram quase todos produzidos pela família no quintal da casa. Olha que legal! Para atrair os clientes, na estrada da casa havia um campo de bocha para a diversão dos caminhoneiros enquanto esperavam as refeições ficarem prontas e quentinhas. Também era o ponto de encontro da família Cruzeta aos domingos. A restauração da casa, construída em 1938 pela família Cruzeta, manteve as características originais para que não fosse perdido a memória daquela época. O chão do salão foi preservado, pois representa uma forte particularidade do período da construção. Muitos moradores do tempo em que os Cruzetas moravam na casa ainda residem no bairro até hoje. Aberto para a comunidade em geral desde 2007, a Casa Verde é um projeto que, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, desenvolve práticas culturais como teatro, música e dança, bem também como atividades de educação ambiental. Atualmente é gerido pela Fundação Solidariedade e trabalha em prol da prevenção e promoção social, com foco na sustentabilidade e na cidadania. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as práticas culturais que a casa oferece à comunidade. Vamos lá? Olha lá! E começo então pelo Teatro da Trilha, que acontece desde 2005. É realizado na Casa Verde com o objetivo de fomentar a prática das artes cênicas e visa também o desenvolvimento social, intelectual e cultural e expressivo de crianças e adolescentes. Com uma linguagem lúdica do teatro, o projeto provoca a reflexão, a construção da autoestima e da cidadania, fomentando grupos de estudos e trabalhando a inserção social. Que bacana, não é mesmo? Mas vamos seguir para a próxima? Olha lá, orquestras de cordas Solidariedade.
Com a proposta de sensibilizar os alunos, utilizando o teatro como ferramenta, também procuram desenvolver a consciência sobre a importância dos temas relacionados ao meio ambiente e qualidade de vida, concretizando assim a inclusão cultural, socioambiental e educacional dos jovens assistidos. E desde 2004, a Fundação Solidariedade oferece a música instrumental à comunidade. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Além disso, é por meio das oficinas de música da orquestra, outros valores são despertados com a prática musical. O trabalho em equipe, o respeito mútuo, o desenvolvimento da coordenação motora, a percepção auditiva e o espírito crítico do jovem. Mas não é só isso não. Desde 2014, o grupo é mantido por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com o objetivo de desenvolvimento social, intelectual, cultural e expressivo de crianças e adolescentes. Agora nós entramos no grupo de danças urbanas. A dança, ela contribui e estimula também o desenvolvimento motor e psicológico, através do contato com diferentes experimentações coreográficas, desenvolvendo a consciência corporal e a capacidade criativa. É também uma ferramenta de cultura e educação com a missão social relevante, possibilitando ao cidadão o acesso à arte como linguagem expressiva e também como uma forma de conhecimento. Olha quantas coisas que é desenvolvido numa aula de dança. Vocês já imaginavam isso? Pois é, muitas coisas são desenvolvidas. Bom, mas a gente já conversou um pouquinho sobre os projetos que a casa oferece. Agora então eu vou mostrar a vocês as trilhas e toda a mini floresta que o espaço oferece. Afinal de contas, o nome é Casa Verde, né? Então é óbvio que tem uma mini floresta muito bacana. Vamos conhecer? Olha lá! O espaço fica em um lugar privilegiado. Aqui eu mostro o mapa para vocês em forma de desenho para que vocês consigam entender um pouquinho mais como funciona. Fica num lugar privilegiado, cercado de mata nativa, com trilhas ecológicas que possibilitam ao visitante ter maior contato com a natureza. Animais que eram facilmente avistados naquela época continuam habitando o bosque nos dias de hoje. De acordo com os moradores antigos, eram vistos serelepes, veados, cutias, gralhas azuis, pica-paus e uma vasta diversidade de pássaro. Olha que espaço bacana, né? Muito verde. Agora eu vou mostrar um mapa para vocês visualizarem do alto. Vamos lá? Olha lá! Então, lá de cima você consegue avistar bem certinho, observar bem direitinho as trilhas que eu falei para vocês. Podem ser imaginadas por meio dessas linhas. Olha aqui, ó. Eu desenhei essas linhas para que vocês consigam imaginar do alto como que é lá no meio das trilhas. Ali nós temos a trilha das araucárias, que fica nesse espaço aqui. Nós temos a trilha das bromélias, que fica no meio. E nós temos a trilha das figueiras, que também fica mais no cantinho. Olha que bacana! Quanta trilha que nós temos para explorar nesse espaço. Mas agora eu vou convidar vocês a ver o vídeo do programa do Linhas do Conhecimento para que vocês conheçam um pouquinho melhor esse espaço. Vamos lá? A Casa Verde, construída em 1938 pelo casal José e Olívia Cruzeta, é um espaço voltado para projetos culturais, ambientais e de desenvolvimento humano com foco na sustentabilidade e na cidadania. Antigamente, no local, funcionavam o comércio e o restaurante da família. Essa casa histórica foi considerada uma unidade de interesse de preservação. Passou por uma restauração que preservou suas características originais, incluindo a cor,
e agora funciona como núcleo da educação ambiental do projeto Casa Verde. O espaço foi inaugurado em 2007 e desde 2012 é gerido pela Fundação Solidariedade, uma ONG criada por funcionários da Volvo do Brasil, sua principal mantenedora. A casa conta com 4 salas temáticas: sala de entrada, sala da floresta, sala da água e sala da mercearia, onde ficam em exposição aquários com materiais didáticos, animais taxidermizados emprestados do Museu de História Natural Capão da Embuia, além de outros recursos audiovisuais. Nesses espaços, os visitantes podem vivenciar sensações e executar propostas que despertam o interesse e a consciência ecológica, além de atividades voltadas ao desenvolvimento humano, social e ao empreendedorismo por meio de oficinas. Além disso, desde 2010 funciona o Espaço Mosaico, criado para o desenvolvimento das oficinas culturais. A Casa Verde fica em meio a um bosque com 210 mil metros quadrados remanescentes de floresta umbrófila com araucária, o mais relevante ecossistema da região sul do Brasil, que abriga espécies variadas de animais, algumas das quais muito ameaçadas. Dentro do Bosque das Araucárias foram criadas trilhas que, além de permitirem o contato direto com a fauna e a flora local, estimulam novas percepções sobre a natureza e, acima de tudo, a sensibilização dos visitantes sobre os problemas relacionados ao meio ambiente. Neste local, é possível encontrar algumas nascentes e árvores raras da região, além de muitos animais nativos, como cutias, serelepes, gralhas azuis, grimpeiros e pica-paus-reis. Então, gostaram do vídeo? Gostaram de conhecer um pouquinho mais de perto esse espaço? Não é bacana esse espaço? Eu amo esse lugar, principalmente a mini floresta, óbvio, né? Mas agora eu vou propor para vocês uma atividade bem bacana também. É uma proposta, a nossa própria Casa Verde. Então, a confecção da dobradura de uma casa nós vamos fazer agora. Sabe aquelas casas que a gente geralmente faz em dobradura? Mas nós vamos fazer em forma de envelope. Então, pega lá a folha, né, verde, ou pega de uma outra cor e você faz o colorido. Ela tá inteira, você vai dobrar até o meio. Vai fazer o vinco. E aí você vai pegar com as duas mãos, de um lado, faz o vinco, do outro. E fica um envelope, certo? E a minha proposta é o seguinte: durante toda a nossa videoaula, vocês vão observar algumas palavras que eu vou estar falando para vocês e vocês não vão compreender muito bem assim o significado delas. Então eu proponho para vocês anotarem em tiras de papéis. Então você pega lá uma folha branca, dessa forma aqui, você recorta em tiras, tá? E cada palavra que você não compreender durante a nossa videoaula de hoje, você vai anotando. Eu anotei algumas palavrinhas já, como a palavra bromélia, tá? Aí você dobra, coloca dentro do envelope que você fez e vai guardando até o final da nossa videoaula. Lá no final da videoaula você já vai ter algumas palavras, mas que você pode estar anotando mais palavras também logo depois que terminar. E aí depois eu deixo como sugestão de tarefa para vocês estarem pesquisando o significado ou o que é cada palavra que vocês ouviram e não compreenderam. Combinado? Olha lá. Ficou um envelope, certo? E aí vai anotando as palavras e vai guardando dentro do nosso envelope. Eu vou deixar aqui no cantinho, certo? No final da aula eu vou perguntar se vocês anotaram várias palavras e guardaram no seu envelope. Combinado?
Então, enquanto isso, nós vamos seguir então a nossa videoaula. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais esse belo projeto dentro da Casa Verde. Vamos lá? Olha lá! Iniciaremos então pela sala de acolhimento, onde os visitantes são recebidos para as primeiras informações sobre as ações que serão realizadas durante a visita. Então, olha lá! E não é aconchegante? É bem aconchegante essa sala, né? Por isso é uma sala de acolhimento. Olha que bacana! Mas não é só isso não. Dentro dessa casa tem outras salas também. Olha lá. Que sala será que é essa? Que chamativa, né? Que vontade de ir até lá. Convida bastante. É a Sala da Floresta. É uma sala que possibilita a imersão em uma floresta nativa, plotada do chão ao teto com imagens naturais, onde também encontramos espécies de animais taxidermizados, como estes que estão aqui na mesa. Olha só os animaizinhos que eu tenho aqui. São animais taxidermizados. Não são bonitinhos? Então aqui eu tenho a gralha azul, tenho o serelepe e eu tenho a cutia. São todos animais taxidermizados que já passaram por todo o processo, já viveram todo o seu ciclo de vida e por algum motivo de ter concluído o seu ciclo de vida, e aí chegaram no finalzinho e eles acabaram taxidermizando para a gente estar utilizando aqui nas nossas aulas e nas aulas dos professores que utilizam em suas aulas, em salas de aula, certo? Olha lá! Mas agora a gente vai para outra sala. Vamos lá? Olha essa sala. É a sala da frente. A sala onde antigamente funcionava o mercadinho da família Cruzeta. Hoje possui uma diversidade de materiais para a observação, estudos e interação, como a pirâmide de resíduos, animais emblocados, que são animais invertebrados de água doce, sementes, partes reprodutivas da araucária, etc. Então ali existem vários materiais para estudos e observação. Mas vamos seguir. Agora nós entramos na sala da água. Outra forma de imersão por meio de imagens reais do fundo do mar. Nesta sala são passados vídeos explicativos sobre uma diversidade de temas tratados no projeto ambiental Casa Verde. Que bacana essa sala, né? Mas vamos seguir. Agora nós entramos em outra sala. E qual será que é essa sala? É o Espaço Mosaico, é o Centro Cultural, também conhecido como Espaço Mosaico, um espaço anexo que compreende as salas de aula, espaço para oficinas, administração e atendimento do público em geral. Agora nós vamos conhecer mais de perto os espaços externos da Casa Verde. Iniciaremos então por uma bem especial, que é a Trilha das Araucárias. Lembra que eu falei lá no mapa no início? Agora nós vamos conhecer ela de pertinho, onde, como o próprio nome já diz, encontramos muitas árvores da nossa araucária. Neste percurso encontraremos a horta em forma de rosácea de pinhão, a estufa para cultivo de espécies da flora local e o espaço de compostagem. Compostagem? Vamos seguir então. Mas sobre isso não serei eu que vou explicar para vocês. Quem vai falar para vocês um pouquinho mais sobre a compostagem será a professora Thaís, que é a bióloga lá da Casa Verde. Vamos ouvir ela um pouquinho? Olá, eu sou a Thaís, sou bióloga e educadora ambiental aqui da Casa Verde e vou contar para vocês um pouquinho hoje sobre a nossa composteira doméstica. Essa composteira doméstica, ela é muito importante porque é uma forma da gente reciclar os nossos próprios resíduos orgânicos em casa.
Então, como que isso acontece? Nós podemos ali no nosso dia a dia separar alguns resíduos como cascas de frutas, de legumes, de verduras e colocar aqui dentro dessa primeira caixa da nossa composteira. Nessa primeira caixa, nós teremos também um pouco de terra e algumas minhocas. Essas minhocas são minhocas diferentes da nossa minhoca brasileira, a minhoca comum que nós temos ali no nosso solo, na nossa floresta, na nossa horta. Por que ela é diferente? Ela é uma minhoca californiana, mas apesar do nome ela não é da Califórnia, ela é da Europa, mas ficou mais famosa e conhecida na Califórnia. E ela é utilizada na composteira doméstica por ser uma minhoca de tamanho menor, uma minhoca mais resistente, ela resiste até a alguns agrotóxicos, é uma minhoca que come bastante e vai nos ajudar nesse processo de decomposição que vai acontecer aqui dentro. Então, além das minhocas, também temos outros seres vivos. Temos lá micro-organismos como fungos, bactérias, que vão contribuir nesse processo de decomposição. Ou seja, vão se alimentar desses restos orgânicos que colocamos aqui, tá? Nós só podemos colocar, na verdade, cascas de frutas, legumes, verduras, de preferência esses alimentos crus, sem tempero, sem gordura, resto de comida não é muito aconselhável. Podemos colocar, por exemplo, borra de café junto com o filtro, com o papel, que esses seres vivos vão fazer a decomposição. E é muito importante contar que não é muito bom colocar alimentos ácidos, laranja, limão, temperos como cebola, alho, porque esses alimentos ácidos vão prejudicar esse processo de decomposição, vão prejudicar esses seres vivos que estão aqui, transformando todo esse resíduo orgânico em uma terra boa, que a gente chama de adubo. Então, a composteira é importante porque a gente recicla o nosso resíduo orgânico dentro de casa e ao final nós temos dois produtos muito importantes, que é o adubo, essa terra boa que podemos usar na nossa horta, no nosso jardim, para quem tem em casa, né? Uma horta vertical com alguns temperos, flores, então é possível de utilizar essa terra. E também, se vocês repararem, tem uma torneira aqui embaixo. Essa caixa de cima, ela tem pequenos furos. E à medida que vai acontecendo esse processo de decomposição, como os nossos alimentos, todos eles têm água, têm líquido, esse líquido escorre para a caixa de baixo. Esse líquido nós chamamos de chorume. No caso da composteira, esse aqui é um chorume do bem, porque nós só colocamos coisas boas, então nós temos um chorume bom. Esse líquido tem muita vitamina para as plantas. Então aqui nós temos a terra boa, que é vitamina, e essa vitamina líquida que é o chorume. Esse chorume tem um segredo. Como ele é muito concentrado de vitamina e nutriente, nós temos que diluir com água. Então é possível colocar 9 copos de água para 1 copo desse chorume. E aí você coloca no borrifador e aplica lá nas suas plantinhas, que além de ser vitamina, é um repelente natural contra pragas. Então, esse repelente natural vai evitar que a tua horta pegue pulgão, que venha muita formiga. Então, essa composteira aqui é uma composteira que vai ajudar você em casa. Para quem mora em apartamento, né, é possível de ter essa composteira doméstica. Essas caixas você pode colocar num cantinho ali, ela não pode ficar no sol e nem na chuva. Você está reciclando os seus resíduos e ainda está cuidando do seu jardim, da sua horta. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como cuidar da nossa composteira, porque tem alguns segredinhos. Então aqui eu tenho alguns restos de alimentos, cascas de frutas, de legumes, todos crus, sem tempero, sem gordura, e eu vou colocar aqui na minha composteira. Então você vai preparar um espacinho aqui para colocar, faz como se fosse assim um buraquinho aqui e coloca, vai espalhando esse resíduo. Então você vai colocar os restos de alimento aqui e você vai usar algumas folhas secas para cobrir esses alimentos. Você pode pegar lá no seu jardim o resto de poda de grama e também você vai cobrir com a própria terra se você não tiver muita folha. O importante é não deixar esse alimento descoberto, porque o cheiro dos alimentos vai atrair alguns insetos indesejados, algumas mosquinhas, alguns besouros. E como esses bichinhos, eles são basicamente compostos por proteína, na nossa composteira nós não podemos ter proteína.
Não podemos, inclusive, colocar carne aqui dentro, apenas as frutas, legumes e verduras. E como eu contei também, pode café, saquinho de chá também é permitido. Então a gente cobre bem. É importante colocar algumas folhas secas para que a nossa composteira também não fique muito úmida, para que essa terra não fique muito úmida. A folha vai equilibrar essa umidade. É muito importante ter a folha para que a gente tenha um adubo bom, de qualidade. E aí, gostaram de toda a explicação da professora Thaís? Ela é ótima, né? E olha, como vocês podem observar aqui nesse slide, que eu já tinha colocado um pouquinho antes do vídeo, ela tá ali, ó, fazendo toda a explicação, ela tá mostrando, olha a rosácea lá atrás, aqui as minhocas. Então ali na trilha das araucárias ela faz toda uma explicação, toda uma abordagem com muita tranquilidade. Que bacana isso, né? Eu amo aquele espaço. Mas vamos seguir? Agora nós vamos para a trilha das bromélias. Que nome mais lindo, né? Aliás, você sabe o que são bromélias? Eu tenho certeza que a maioria já sabe, mas eu vou falar um pouquinho delas para vocês, bem pouquinho. São um gênero vegetal que compreende mais de 3.000 espécies distintas, nativas das regiões tropicais e subtropicais do continente americano. As bromélias são conhecidas pela alta capacidade adaptativa, uma vez que elas sobrevivem e se dispersam em locais de baixa e alta luminosidade, secos ou úmidos, e podem resistir a solos pobres e nutrientes ou temperaturas extremas. Interessante, né? Mas independente do nome neste espaço, encontramos uma diversidade da flora local, como alguns vestígios de espécie da fauna que habita a mini floresta da Casa Verde. Que tal então eu propor a vocês um desafio? Isso mesmo, eu tenho certeza que vocês gostam de desafio, porque eu gosto. Será que os seus olhos são bem treinados para olhar e ver? Vamos ver qual é a diferença? A gente vai ver essa diferença testando vocês. O que será que te chama a atenção nas imagens a seguir? Se você respondeu um besouro, você errou. Presta atenção. Olha lá, nós temos duas imagens. O que será que essas imagens diz para você? Será que é um besouro? Errou quem disse que é um besouro. O que seus olhos viram aqui e estão vendo é uma carapaça de cigarra. Sim, uma carapaça de cigarra. Você sabia que a cigarra sai da terra, sobe no tronco de uma árvore e deixa a carapaça e começa um novo ciclo de vida como adulta? As nossas cigarras vivem entre 2 e 5 anos. Legal isso, né? E agora, vamos observar bem e identificar os animais escondidos nas imagens a seguir, certo? Vamos lá! Olha lá! O que será que vocês conseguem observar aqui? Pensem um pouquinho. Observa bem certinho. E aí, conseguiram? Eu acho que vocês acertaram. Se você viu uma aranha, você acertou. Olha lá o círculo. Uma aranha. Vamos então para o próximo? O que será que vocês conseguem ver? Olha lá. Aqui nós temos algumas pedras, rochas, né? Enfim, o que será que vocês conseguem avistar ali? Acertou quem disse que é uma espécie de um esquilo, certo? Muito bem, mas essa foi um pouquinho difícil, concordam comigo, né? Mas agora, por falar em esquilo, vocês sabiam que aqui no Brasil não temos esquilos? Não, isso mesmo, o nome dos animais que confundimos com os esquilos são, na verdade, os serelepes, como este aqui, olha que bonitinho. Esse daqui parece um esquilo, né? Mas ele não é um esquilo, ele é um serelepe.
Olha que gracinha. Viram direitinho? Bonitinho, né? Ele é um parente do esquilo, mas aqui no Brasil, lembrem-se sempre, nós temos o serelepe, nós não temos esquilos. Esse tá fácil, bem facinho, ali no meio da árvore, das folhas. Isso mesmo, é um pássaro. Olha que lindo. E agora? Agora vamos para uma trilha da Casa Verde. Mas antes de ir para a trilha, vamos para esse último aqui. O que vocês conseguem avistar aqui? Será que são só folhas? Não, não são só folhas, não. Nós temos 3 sapos folhas. Conseguiram observar que são 3 sapos folhas? Que legal, né? E aí, agora que a gente ativou um pouquinho a visão de vocês, nós vamos seguir. E agora nós vamos para a Trilha das Figueiras. Vamos lá? Será que encontraremos uma figueira por lá? Claro que sim. Há um exemplar desta bela árvore no percurso da trilha. Lá também é o espaço é um espaço para realizarmos um belo lanche em meio à natureza também. Que bacana, né? E é muito gostoso realizar um lanche lá no meio daquela mata. Bem bacana. Mas e agora, depois de todas essas informações sobre esse espaço, eu não poderia deixar de desafiar vocês novamente. E agora, depois da gente aguçar a nossa visão, nós iremos aguçar um pouquinho o nosso ouvido. E nós vamos para os sons. E eu vou para o desafio, olha lá. Hora do desafio, que som é esse? E são sons que vêm de lá da natureza da Casa Verde. Vamos lá? Presta atenção! E aí, conseguiram identificar esse som? Acertou quem disse que é o som de um grimpeiro, que também é conhecido como grimpeirinho. É um pequeno pássaro aparentado João de Barro. O seu nome popular vem da sua relação com as espinhentas folhas do pinheiro, que aqui no Paraná são chamados de grimpa, como essas grimpas aqui que eu trouxe para vocês. Olha só, isso são grimpas. Mas agora eu vou para o próximo som. Vamos lá? Se vocês conseguem identificar, presta atenção. E aí, conseguiu identificar esse? Eu acho que esse foi um pouquinho mais complicado para vocês identificarem, mas eu tenho certeza que algumas pessoas conseguiram. Acertou quem disse que é o serelepe, conhecido como serelepe ou caxinguelê. São ágeis e ativos durante o dia, se alimentam de frutos e principalmente de coquinhos de diversas palmeiras, considerados muito importantes dispersores de sementes. Olha lá que bonitinho. E ele tá aqui na nossa mesa. Bonitinho ele, né? Mas vamos pro próximo som?
E aí, conseguiram identificar esse som? Eu tenho certeza que a maioria sim, conseguiu. Exatamente, acertou quem falou que é o som da gralha azul. Essa ave linda, imponente, toda brilhosa e que nós temos compondo a nossa mesa da nossa videoaula de hoje e também ilustrada no slide de hoje. A gralha azul, como todos já sabem, é o símbolo do Paraná e foi consagrada com esse título em 1984. Ela é uma das grandes responsáveis pela disseminação e formação das araucárias, pois pega os pinhões e conta-se que que ela enterra para depois comer, conta-se, porque na verdade quem enterra é a nossa amiguinha cutia. Olha ela aqui, ó, por isso que ela está aqui na nossa mesa. Então conta-se que é a gralha azul, mas a gente sabe que a cutia enterra as nossas sementinhas de pinhão, certo? E aí crescem outras árvores lindas, outras araucárias lindas. Desta forma, as novas árvores crescem e aumentam nossa coleção de araucárias por aqui. E quanto mais araucárias, mais pinhões para a gente comer no meio do ano, não é mesmo? E é uma delícia, né? Quem não gosta? Então agora eu vou propor uma outra atividade para vocês. Mas antes de eu propor essa atividade, eu vou retomar um pouquinho com vocês aquela atividade da anotação das palavras e colocar no envelope. Lembram? Então eu acho que agora o repertório de vocês aumentou um pouquinho mais durante a nossa videoaula, né? E deu para vocês anotarem mais palavras, não é mesmo? Muito mais palavras e guardar dentro do envelope para que depois vocês possam pesquisar o significado delas. Combinado? Agora nós vamos para uma outra proposta, como eu já tinha comentado com vocês. Antes de finalizar mais essa videoaula, eu quero propor uma leitura para vocês. Isso mesmo. E a leitura está aqui, ó, dessa gracinha de livro. Fiz o que pude. É um livro que é da autora Lucélia Junqueira de Almeida Prado, que conta a história do valente passarinho que não deixa de fazer a sua parte. A autora nos apresenta a floresta como uma generosa mãe que tudo dá e os animais como os filhos cheios de gratidão e reconhecimento pelas dádivas recebidas. Eu vou contar um pouquinho para vocês o resumo dessa bela literatura. O resumo ele conta assim: cada um de nós, por menor que seja, tem um importante papel a cumprir. Nenhum bicho notava aquele passarinho tão pequenininho. Na floresta, tudo era cor. Seu som, seu colorido, sua alegria, e cada animal emprestava um pouquinho do seu colorido também, para a beleza da paisagem. Um dia, a mata pegou fogo. Ai, que horror! Era preciso fugir, escapar depressa. E daquele momento de desespero, só o passarinho mostrou que cada uma era responsável pela floresta. Então, eu vou deixar para vocês com uma leitura e uma bela reflexão, para que vocês compreendam um pouquinho todo o cuidado com o nosso meio ambiente. Essa não é uma mera história sobre a preservação do meio ambiente. É mais do que isso, uma lição de cidadania. E você, qual é a sua contribuição para o meio ambiente? Então, antes da gente finalizar essa videoaula, e eu deixei a tarefa dessa leitura para vocês, nós vamos voltar um pouquinho naquela nossa tarefa do início. Lembra do envelope? Então, essa tarefa do envelope, agora, antes de finalizar, eu quero retomar um pouquinho com vocês e a gente fazer um breve exercício. Vamos lá? Eu anotei algumas palavras aqui para a gente fazer esse exercício. De dentro do meu envelope, eu vou tirar uma das palavras. E uma das palavras é taxidermizados. Lembra que eu falei essa palavra durante a nossa videoaula?
taxidermizados. O que será que são taxidermizados? Ou melhor, voltando um pouquinho, animais taxidermizados. Eu vou mostrar para vocês os nossos animais taxidermizados, que são esses bonitinhos que eu trouxe para compor a nossa mesa da aula de hoje. Então, esses bichinhos a gente diz que é taxidermizado, mas a maioria das pessoas conhece por empalhados, certo? Mas por que será empalhados? Será que tem um pouco a ver? Tem a ver sim, porque dentro desses animais, depois que eles viveram todo o ciclo de vida deles, que eu já havia explicado para vocês, então eles pegam toda aquela pele e eles colocam dentro dos bichinhos palha e também um pouquinho de fubá para compor e deixar o formato dos bichinhos novamente, e fica como se fossem bichinhos reais. Então, esses são os animais taxidermizados. Mas não é só essa palavra, não. Eu anotei também aqui mais uma das palavras. Imersão. Lembra que durante a nossa videoaula eu falei um pouquinho sobre imersão? O que será que é imersão? E nós fizemos essa prática de imersão durante a nossa videoaula. E como que foi? Lembra que eu falei um pouco, como por exemplo, a sala da floresta, e nós entramos na sala da floresta com os slides e ali a gente foi conversando sobre tudo o que compõe dentro daquela sala e vocês foram conhecendo um pouquinho mais. Isso é uma imersão. Como também quando a gente entrou no meio da trilha, então por exemplo, na trilha das bromélias, nós entramos, primeiro a gente viu no mapa, depois a gente avistou de cima, do alto, e aí depois nós entramos dentro da mata para que a gente fizesse toda aquela trilha e aí nós realizamos uma imersão. Eu anotei também mais uma palavrinha aqui dentro do meu envelope. Rosácea. Será que vocês sabem o que é uma rosácea? É muito simples. Sabe a pinha? Então, quando a pinha ela parte no meio bem certinho, que você abre, que você olha, não tem o miolo, como se fosse o miolo da pinha, e aí os pinhões eles vão como se eles fossem grudando tudo naquele miolinho. Então quando você olha do alto, é como se você avistasse uma rosácea ali. Não é tão bonito? É lindo, né? Então, essas foram as palavras que eu anotei, sem contar as outras que eu já havia anotado antes, sabe? Eu vou até pegar aqui para vocês, que foi a palavra sustentabilidade, que eu acho que durante a nossa videoaula ficou bem claro para vocês, não é mesmo? Todo esse cuidado do nosso meio ambiente. Então é isso, e assim eu deixo tanto a reflexão da nossa literatura, como também essa outra atividade das palavras, certo? Então até a próxima, tchau!